Boa noite. Morreu agora há pouco o líder sul-africano Nelson Mandela, aos 95 anos. Mandela morreu em casa. Durante todo esse ano, você aí de casa pôde acompanhar pela mídia que o ex-presidente da África do Sul e o símbolo da luta contra o apartheid estava com uma infecção pulmonar. Ele chegou até a permanecer internado de junho a setembro desse ano. Líderes mundiais já estão se pronunciando, já que Nelson Mandela é um dos símbolos justamente do nosso tema de hoje do Ação Nacional, que é direitos humanos. E claro, nós não poderíamos deixar de falar dessa figura tão importante. Nós vamos ver agora o que algumas personalidades falaram de Nelson Mandela assim que souberam da notícia da morte do líder. As informações são da agência de notícias France Press. Seja no mundo do cinema, dos esportes ou da política, o nome Nelson Mandela sempre provoca comoção. Ele tem certa nobreza e um carisma que pouquíssimas pessoas têm. Ele fez coisas incríveis, não apenas para seu país, foi uma referência. Foi alguém que abriu uma porta, criou uma luz para nos mostrar que podemos fazer a diferença. Mesmo quem nunca o viu de perto sabe o que Mandela representa, principalmente para a África do Sul. Não conheço qualquer outro sul-africano tão respeitado como Mandela é pelo próprio povo, negros e brancos. Respeito que conquistou na luta contra o apartheid e durante os 27 anos de sua vida que sacrificou pela causa. Mr. Mandela was married to the struggle. O senhor Mandela foi casado com a luta. Se ele tem qualquer arrependimento é o de não ter dado atenção suficiente à sua família, porque passou 27 anos na cadeia. Because he spent 27 years in jail. His wife and Suas mulheres e filhos dos dois casamentos foram privados de sua presença e conselhos. deprived of his presence, his advice. Não há dúvidas de que com sua morte, a vida e a lenda de Mandela vão continuar a existir. Seu nome já está escrito na história. His legacy is going to be this extraordinary human being. Seu legado será esse ser humano extraordinário que chegou em um momento da história mundial e da África para liderar e mostrar o caminho para nós. E espero que isso continue e seja um modelo, não apenas para nós sul-africanos, mas para o resto do mundo e a África em particular. Not only for us South Africans, but for the rest of the world and Africa in particular. Em seu livro de memórias, Nelson Mandela se recusou a ser rotulado como santo e muitas pessoas reconheceram que ele não era mesmo. Mas o que não se pode negar é que o amado Madiba sempre será um ícone mundial. E olha, para comentar todo o assunto relacionado aos direitos humanos e a atuação de Mandela, está em nossos estúdios a presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Campinas, Raquel Tamassia Marques. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Raquel, à Ação Nacional. Boa noite, muito obrigada. Raquel, um líder negro lutou contra um sistema de extrema exclusão social, ficou preso por 27 anos. E agora essa notícia da morte de Mandela, afinal, a gente já acompanhava pela mídia, muito tempo doente, internado de junho a setembro, e a situação piorou. De certa forma, 95 anos de idade, mas fica um impacto não só para os africanos, como para todo mundo. Você que trabalha com direitos humanos, o que a gente pode falar que isso significa, né? Qual é o marco da história pelo qual a gente está passando hoje? A morte de Mandela nos traz uma sensação de que grandes líderes, a gente tem a sensação de que não poderiam morrer. Né? Grandes cabeças deveriam viver para sempre. Essa finitude não nos conforma, né? Nós não somos conformados com isso e é por isso tanta comoção. Mas, por outro lado, nós temos que ser gratos por sermos contemporâneos de Mandela. Temos muito a aprender. Foi
um líder excepcional e o que ele nos passa não foi apenas o apartheid e essa luta dele em relação aos negros, mas toda a luta dos direitos humanos tem a mesma base. O que muda são os personagens. Então, se na África são os negros, em cada país tem os seus, vamos dizer, negros, que podem não ser realmente essas pessoas, mas são pessoas que têm necessidades especiais e que precisam ser olhadas de uma forma diferente. A gente poderia dizer que o apartheid é um capítulo. No caso dos direitos humanos, a gente tem aí os 65 anos da Declaração dos Direitos Humanos. O apartheid que começou em 48, uma história triste, mas que até hoje a gente aprende com tantos outros exemplos, como você está dizendo. Exatamente, o apartheid. A questão racial é uma das questões dos direitos humanos. E essas questões, então, a gente pode colocar que em várias partes do mundo, os negros da África, em algumas partes do mundo, são as mulheres, em outras são as pessoas que estão em condições de escravos, né? As pessoas com deficiência. Então, são várias pessoas que estão na mesma situação do que os negros. Claro que a questão racial no mundo todo é extremamente importante, inclusive no Brasil. Essa questão ainda precisa de muita luta e precisa ser superada, mas temos um grande exemplo e um grande nome para ser seguido. Essa dívida ainda existe com os negros, você acredita? Sim, existe com os negros e no mundo todo. Eu penso que a gente não tem forma de olhar e falar, neste lugar foi superada. Né? Não foi superada ainda. Os negros ainda estão em condições muito menores do que os brancos. Olha, e eu quero convidar você de casa que está acompanhando a Ação Nacional. Nosso tema de hoje é direitos humanos. Agora há pouco nós recebemos as informações da morte de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, aos 95 anos de idade, morreu em casa, passou um tempo internado com infecção pulmonar e outras complicações. Um grande líder mundial, lutou contra a política de segregação do apartheid. A gente quer saber também os seus comentários num dia tão marcante, tão importante como hoje, para toda a história do mundo, da África, para toda a história de todo mundo, para que a gente, como a Raquel falou agora há pouco, a Raquel que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Campinas, para que a gente aprenda com isso, né? Para que a gente possa, diante de todas as realidades, daqueles que mais precisam, dos deficientes, aprender com essa luta que teve Nelson Mandela. Então participe com a gente, o telefone está aparecendo na sua tela, 19-3871-9620, você liga, deixa o seu comentário. Você pode participar também por e-mail, tá? açãonacional@rs21.com.br. A sua opinião, o seu comentário é muito importante para a gente. No portal também, rs21.com.br, você pode acessar a página do Programa Ação Nacional e responder a nossa pergunta, a nossa enquete de hoje, né? Em que o Brasil deve melhorar para que ele se torne mais humano? O que é que a gente, como brasileiro, precisa fazer para que ele se torne mais humano? Será que a gente precisa de redução nos índices de violência? Será que o preconceito, a discriminação? Enfim, tem alguns itens lá que a gente propôs para você e também quer saber a sua opinião durante o programa. A gente já recebe a participação do João Lourenço, ele diz o seguinte: o direito à vida está previsto tanto na Constituição Federal como é um direito humano. Enfim, sobre esse direito e tantos outros direitos que nós vamos falar durante todo o programa de hoje. A luta do Madiba, como Nelson Mandela era carinhosamente chamado pelo povo, culminou com a eleição dele em 1994 para presidente da África do Sul. Ele foi o primeiro presidente negro do país. Apesar das conquistas, ainda existe uma dívida com os negros, como a gente estava falando agora há pouco. Não só lá na África, né? No Brasil também. Também. No Brasil, a questão racial é muito importante. Temos pesquisas e números que demonstram que a violência contra os negros é muito grande, tanto que a expectativa de vida dos negros é menor que a dos brancos por conta da violência, e essa questão não está necessariamente relacionada à questão social e econômica.
é muito mais ligada à questão do fato de ser negro. Ele tem mais chance de morrer violentamente, exclusivamente pelo fato de ser negro. E são essas pesquisas que deveriam ser divulgadas, porque nós, às vezes, não enxergamos o grau de preconceito que existe no país. A Declaração dos Direitos Humanos, ela diz alguma coisa específica sobre discriminação racial? A Declaração de Direitos Humanos, ela tem 30 artigos, então ela é uma declaração enxuta. Como ela fala essencialmente sobre igualdade, ela, a partir daí, já vai falar sobre a não discriminação. Então, quando a declaração vem tem o objetivo de colocar a igualdade entre todas as pessoas, independente de sexo, raça ou religião, ela já coloca aí a não discriminação. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Nós estamos falando hoje sobre direitos humanos. Aproveita esse tempinho, esse intervalo, para mandar o seu comentário, para mandar a sua sugestão, para mandar as suas dúvidas, também para comentar a figura de Nelson Mandela, que morreu agora há pouco com 95 anos de idade. A gente volta em instantes.